Nesse vídeo, eu quero compartilhar com você como morreram os 12 discípulos de Jesus. Então, fica comigo até o final, para que você não venha perder nenhum detalhe. Que a paz de Cristo esteja em seu coração. Eu sou o pastor Jonatas Leal e hoje eu quero compartilhar com você como morreram os 12 discípulos de Jesus. A paz, tudo bem? Eu quero pedir a sua ajuda para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, porque isso me ajuda bastante a produzir mais vídeo. Bom vídeo para você! Os 3 evangelhos sinóticos trazem a lista de 12 apóstolos. Eram eles Simão, chamado Pedro, André, irmão de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago e autor do 4º evangelho, Filipe, Bartolomeu, Tomás, Mateus, o cobrador de imposto e autor do 1º evangelho, Tiago, o menor, ou Tiago de Alfeu, Judas Tadeu, Simão, o cananeu e Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Os Atos dos Apóstolos, no início, falam de 11 apóstolos, faltando Judas, que morreu depois de ter traído Jesus. Depois da ascensão de Cristo, Matias é escolhido como apóstolo para ocupar o lugar de Judas. A Bíblia não conta como morreu cada um desses apóstolos. Os dados que temos não são certos e se baseiam em tradições ou nos escritos apócrifos. Vejamos agora como morreram os 12 discípulos de Jesus. Pedro era o mais velho dos apóstolos e aquele a quem Cristo claramente lhe deu uma liderança. Após a morte de Cristo, foi Pedro quem conduziu a missão entre os que ficaram. Seu trabalho missionário pendurou até o dia em que ele foi morto, 68 anos depois do nascimento de Cristo. O apóstolo ainda continuou sua missão por mais 35 anos depois que Jesus Cristo foi morto, e a sua morte se assemelhou à dele na forma como aconteceu. Diz a tradição que ele foi morto crucificado em Roma, porém teria pedido para ficar de cabeça para baixo, para não se assemelhar ao seu mestre. André era irmão de Pedro, também pescador. Antes de conhecer a Cristo, ele já era seguidor de João Batista, mas não titubeou quando conheceu o Messias e logo ajuntou-se a ele. A tradição revela que André também foi muito torturado antes de ir para a cruz na Grécia. Ele estaria em missão na província de Acaia, onde foi crucificado. Só que dessa vez, por uma cruz em forma de X. Seus restos mortais foram encontrados séculos depois e levados para a Escócia pelo mar, onde o barco teria naufragado. Por isso, até hoje, existe uma ilha chamada de Santo André. João era o discípulo mais jovem que Cristo tinha. Cogita-se que na época da crucificação de Jesus, ele teria entre 17 e 20 anos de idade. Irmão de Tiago, outro apóstolo. O jovem teria sido lançado vivo em óleo fervente, mas ele não teria nada sofrido. Depois disso, ele teve um papel importante para a religião cristã. Escreveu diversos livros considerados sagrados. São dele os relatos sobre o fim do mundo, descrito no Apocalipse. Acredita-se que ele morreu por volta dos 100 anos de idade de causas naturais em Éfeso. Filipe. A história da morte de Filipe é confusa. Até hoje não se sabe ao certo como morreu o discípulo que deu continuidade à missão na Ásia, nas regiões de Frígia e Herápolis. Há relatos que ele tenha morrido de causas naturais, mas também há estudiosos que acreditam que ele morreu enforcado, apedrejado e até crucificado em Hierápolis. Bartolomeu teria exercido a sua missão em Anatólia, Etiópia, Armênia, Índia e Mesopotâmia. A forma como ele morreu também desperta polêmica e confusão, pois há mais de uma versão para o fato. A tradição da Igreja Católica afirma que ele foi posto vivo em um saco e lançado ao mar depois de ser açoitado. Há outra informação que afirma que ele também teria sido crucificado. Mateus. Relatos dão conta de que Mateus teria continuado sua missão no lugar onde viveu com Cristo. O apóstolo teria percorrido toda a Pérsia, Judéia e Etiópia, vindo a ser morto nessa última.
A causa de sua morte teria sido em decorrência de um ferimento de espada, mas também há quem acredite que o ex-cobrador de imposto, que foi convocado por Jesus, teria falecido de causas naturais. Seu túmulo se encontra em Salerno, cidade italiana. Tomé. Após a morte de Jesus, o apóstolo que ganhou destaque nos relatos bíblicos por pedir para tocar em Cristo após a sua ressurreição e virou sinônimo de ver para crer, saiu em missão pela Índia. Há relatos que dizem que ele morreu de flechadas durante suas orações e sua morte teria sido encomendada pelo rei de Milapura, na cidade indiana de Madras, no ano 53 d.C. Simão é um apóstolo pouco retratado nos relatos bíblicos. Por isso, tudo que sabe dele é pura especulação, inclusive a sua morte. Alguns contam que ele havia sido morto em Roma durante um massacre no ano 70 d.C. Tiago Maior. O pescador que tornou-se apóstolo. Tiago Maior tem a sua morte relatada de fontes mais confiáveis. Ele teria sido morto pouco mais de 10 anos depois que Cristo. Ele foi decapitado em Jerusalém na mesma ocasião em que Pedro foi preso. Foi Tiago o primeiro discípulo a morrer em nome da causa cristã. Tiago Menor. Há 2 relatos das causas da morte de Tiago. O primeiro diz que ele foi crucificado, assim como Jesus no Egito, no ano 62 d.C. O apóstolo tornou-se missionário na Palestina e no país onde foi morto. Outra hipótese é que ele teria sido apedrejado até a morte, a mando de Ananias, um sumo sacerdote que queria que ele denunciasse a alguns cristãos. Judas Tadeu. Depois da morte de Cristo, Judas escreveu uma das cartas presentes no Novo Testamento. São as chamadas Cartas de Judas. Ele teria seguido sua missão depois da morte do Mestre e pregado na Mesopotâmia, Arábia, Síria e Pérsia. Esse último teria sido o local da sua morte, de causas violentas, mas não especificadas. Judas Iscariote. É a única morte de um apóstolo que é relatada biblicamente. Judas Iscariote se enforcou após trair Jesus por algumas moedas. O relato completo está no Evangelho de Mateus, no capítulo 27 e versículos de 3 a 5. Você gostaria de entender a Bíblia de Gênesis a Apocalipse? Imagine entender cada passagem bíblica, cada versículo, cada parábola de Jesus. Agora sinta esse conhecimento edificando a sua vida e enchendo seu coração de paz, amor e esperança. Aprenda a interpretar a Bíblia clicando no link que está aqui abaixo desse vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu like. Obrigado por ter ficado comigo até agora nesse vídeo. Tchau, Deus te abençoe.